Catequese 138, Gospel, Mateus 18, 1-2-14. Deus não quer que os pequeninos se percam. A partir dos ensinamentos de Jesus é recolhida, sem dúvida, sua proximidade com os doentes, os pobres, os marginalizados. Em verdade vos digo que, como você fez isso a um destes meus irmãos, você fez isso comigo. Mateus 25,40. Jesus ama a todos, mas favorece o fraco, o desamparado e todo o sofrimento que eles estão lutando contra uma sociedade sem coração, cheio de ódio e cheio de maldade. A partir das palavras do Senhor, vemos uma clara oposição à sociedade sem valores, tomada e conduzida por um egoísmo desesperado. Jesus não veio para trazer divisões, sua palavra é vida para aqueles que seguem a escapa do cativeiro do vício e da corrupção. As divisões são criadas por causa da maldade de muitos, muitas vezes disfarçada sob a aparência cordeiros dócil, mas no coração da guerra querem a destruição das pessoas que não gostam. As divisões têm sempre trouxe a desigualdade e ódio, o oposto do que Jesus ensina-nos insistentemente. Trazer o ressentimento perene no coração contra todos, especialmente aqueles desagradáveis, é uma tragédia que destrói toda a boa possível e torna mais e mais pessoas más. Assim, eles vêm para descartar as que não se parecem e empurrar os fracos para colocar na borda de tudo. É uma violência branco, sem derramamento de sangue, embora ele traz grande tristeza para os fracos. Essas pessoas estão convencidas de que eles entendem tudo e dominar os fracos, são cargas negativas e vêm para selecionar os bons, incluindo a sua própria, e os maus que representam todos aqueles que não compartilham seus planos maliciosos. Assim, os fracos podem perder a fé em ambos sua fraqueza e por causa da maldade dos que têm um coração. Jesus nos diz hoje que ele vai olhar para a pessoa que se perdeu no labirinto deste mundo corrupto, ou fraqueza, não responder, por favor, não mais para culpar alguém, não vai à missa e não tem esperança. Jesus está lá para olhar para eles, porque eles sabem a origem do sofrimento dessas pessoas e quer salvá-los. O Senhor quer que, não um destes pequeninos se perca, e dá-lhes muitas oportunidades de voltar a Ele e começar uma vida nova, sustentada pela sua graça e seu amor. Não, você pode eliminar os pecadores obstinados, ateus, anticlericais, cépticos e cínicos. Jesus quer salvá-los, mas eles se recusam a ouvir a Deus e seguir a sua lei. É Jesus abandonar à sua sorte os grandes pecadores, que é a sua opção de vida que irá ter consequências desastrosas. O reino de Jesus se opõe a essa sociedade. Ele nos faz viver na verdade, com a observância dos valores e palavras de salvação. Boa oração a todos. Gospel, Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Estas palavras nos mostram que temos de descobrir as virtudes da humildade. É difícil para aqueles que estão cansados e oprimidos manter a calma e talvez perder seus perseguidores. Não é fácil amar quando você está submetido a duras provas, por isso hoje o Senhor nos diz como devemos responder nestas circunstâncias. O hino nos convida a aproximar-se do coração SU, e neste bairro são o melhor remédio para curar todos os males espirituais. Não só fala dos males espirituais, fala daqueles que estão cansados e oprimidos. Também indica que o corpo enfraquecido pelos sofrimentos morais dolorosos por mal-entendidos com as pessoas mais próximas, focadas que você também receber o inesperado. Você tornar-se cansado quando você já perdeu a força para lutar e só Jesus pode recarregá-lo com a sua graça e revitalizar-se. Ele é oprimido quando um grande teste de nossas forças acima de nós, e nós muitas vezes esmaga. Torna-se atormentado, angustiado. Também não há clareza a aceitar na fé que o julgamento, oferecer a Nossa Senhora da perseguição injusta e superar a tempestade. No sofrimento que estamos fazendo com que o menos bom, olhamos para o modelo, e que é Jesus. Considere a sua vida, refletimos sobre os comportamentos que nos ensina o Evangelho e vamos encontrar as melhores respostas para ser usada em qualquer circunstância. Pedimos a Madonna um coração manso e humilde,
como a de Jesus, o outro vai nos ver sob nova perspectiva. No coração amável de Jesus refúgio e descansar as multidões que sofrem e não conseguem passar nos testes. Jesus é paciente com todos, ele tem os defeitos dos seus discípulos e insta-os amigavelmente a reagir com amor, não se cansa de repetir seus ensinamentos explicando-lhes em pormenor até que seus timos, descuidado, não entendem a doutrina da salvação. Nós temos Jesus, que nos livra das correntes dos demônios, todos sofrendo a doença e nos dá uma grande força interior para começar uma vida espiritual e santo. Boa oração a todos. Gospel, Mateus 11, 28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Comece com uma homenagem a este poderoso santa, venerada porque, provavelmente, entre os muitos crentes têm problemas oculares. A Virgem Mártir Lúcia é uma das figuras queridas à devoção cristã. Como lembra do missal romano, é uma das 7 mulheres mencionadas no cânon romano. Ele viveu em Siracusa, morreu como mártir sob a perseguição de Diocleciano, por volta do ano 304. Os atos de sua tal martírio de tortura terrível infligido pelo prefeito Pascásio, que não se curvou aos sinais extraordinários que através de seu Deus estava mostrando. Apenas nas catacumbas de Siracusa, a maior do mundo, depois dos de Roma, verificou-se a inscrição de Mamor do século IV, que é a mais antiga evidência do culto de Lúcia. A devoção se espalhou muito rapidamente. Já em 384 Santorso, a igreja dedicada em Ravenna, o Papa Honório e, logo após o outro em Roma, hoje em todo o mundo são relíquias de Lúcia e obras de arte inspiradas nela. Você padroeira de Siracusa, cegos, oftalmologistas, eletricistas, contra a doença ocular e catarata? A passagem do Evangelho de hoje segue a história da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, cerca de 600 metros, enquanto fala com Moisés e Elias na presença de Pedro, Tiago e João. A fé dos 3 apóstolos aumentou drasticamente depois de assistir ao diálogo entre Jesus e os 2 pilares do judaísmo, mesmo para a voz ouvida que veio de cima. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, Mateus 17,5. Os 3 têm ajudado em poucos minutos para um encontro sobrenatural. Jesus mostrou as aparências humildes, mas foi transfigurado e brilhante, maravilhoso no brilho de uma luz mais branca do que a neve. A visão sublime tem sido muito útil para os 3 apóstolos. Eles tiveram a confirmação da divindade de Jesus e de sua fidelidade atingiu o auge da confiabilidade. Descendo da montanha é feita uma pergunta também para tratar os escribas que afirmaram que, antes de o Messias havia de vir Elias, então eles perguntaram a Jesus por explicações. Os escribas, na verdade, para provar que Jesus não era o Cristo, P. afirmou categoricamente que tinha que ser precedida a Elias, de acordo com as profecias. Os apóstolos agora a certeza da verdade sobre a origem de Jesus, perguntou como os escribas tinha sido capaz de fazer essa reivindicação. A primeira resposta que dá Jesus é a proibição para contar sua transfiguração ou ressurreição, porque a malicia dos escribas e fariseus também deturpou este evento. Só depois da ressurreição também transfiguração seria considerado não só credível, mas salutar para a almace. Jesus responde à pergunta sobre Elias, porque então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus distingue 2 vindas de Elias, um no final do tempo para restaurar tudo e ganhar o anticristo, como está profetizado no Apocalipse, e uma mística e simbólica em um grande santo, que prepararia o caminho para ele no espírito de Elias. Esta vinda está sendo cumprida em João Batista. Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que eles queriam. Ele se refere a João Batista, austera e forte como Elias, mártir como ele. As pessoas não reconhecem-lo e os escribas e fariseus obstruem e vêm-lo de todas as maneiras possíveis, como dificultado o próprio Jesus, de emboscada e morte diário desiderandone. João Batista não foi reconhecido como um homem enviado por Deus.
Todos aqueles que são enviados por Deus devem passar por perseguição constante inventada por tantos personagens maus. Eles enfrentam purificações profundas e, acima de tudo, eles devem reviver uma imitação surpreendente da vida de Jesus Cristo. Muitas vezes, é visível para o mundo. Na maioria das vezes é interior. Não tenha medo de perseguição, é uma atitude por inexperiente nas coisas de Deus. Jesus não permite-lhe para aqueles que não podem suportar o peso. Mas não se esqueça que, ninguém que lança mão de arado e depois olha para trás, é apartamento para o reino de Deus. O Lucas 9, 2.62. Boa oração a todos. Gospel. João 1, 6 a 8, 19 a 28. No meio de vós está um a quem você não conhece. O Gaudete Domingo é o terceiro domingo do Advento. Neste domingo que podem ser utilizados pela cor litúrgica do rosado ao lugar a roxeada utilizados exclusivamente em todos os outros dias deste período de Advento. A cor roxa será aliviada pela natividade do Natal branco. Esta celebração do terceiro domingo é dedicada à alegria do Natal que se aproxima. Na verdade, estamos exatamente no meio da temporada de Natal. O termo Gaudete é traduzido do latim como alegrar-se, uma palavra que nós tomamos no início da missa deste domingo, que vem das palavras de São Paulo na carta aos Filipenses. Neste Gaudete domingo, em adição ao rosado a cor litúrgica em vez de púrpura, utilizando o órgão com flores altar-mor. Este domingo nos apresenta o tema da alegria em um período litúrgico de espera e esperança, indicando que você não pode esperar e encontrar Jesus sem a alegria interior. A alegria do Evangelho, que você começa quando você encontrar o Senhor e que o mundo não pode. A experiência pode ser interpretado com alegria, felicidade e doçura, mas não é um termo que faz melhor o significado da alegria interior e felicidade. Você não confundir alegria com mesmo rir sem motivo. Eles fazem estúpido, mas talvez inteligente com hipocrisia. Muitas vezes rir de coisas insignificantes para mostrar uma máscara positivo, um estado de espírito em qualquer participante iniciativa dissolutamente. A alegria do Evangelho é o oposto, porque você pode trazer um ou muitas cruzes e sofrer interiormente enquanto o rosto e atitudes mostram uma alegria sincera e totalmente evangélica. Você pode ser feliz, que é de bom humor, mesmo quando você vive em sofrimento e não atinge. Não perca a esperança e também mostra-se em face da certeza de que Jesus está sempre perto e nunca nos abandona. A felicidade é o contentamento e felicidade. Repito que é errado trocadas com o riso, que vem de uma série de razões engraçadas e piadas. A felicidade é um estado de espírito para a nossa natureza superior propenso à tristeza, mas que está triste é sempre derrotado por seus medos e tentações. Sabe, a alma está à mercê de muitas tentações. Quantos pecados, mesmo de pensamento, são cometidos à sombra de tristeza. Quando a alma é alegre, abre para com os outros, ele encoraja-os, enquanto a tristeza borra o ambiente e deixa-os. A tristeza vem de egoísmo, de pensar a si mesmo, esquecendo outros, indolência no trabalho, a partir da pequena mortificação, pela busca de compensação. A negligência no relacionamento com Deus. Esqueça-se e evitar ser absorvidos por seus próprios interesses é uma condição para ser capaz de conhecer Jesus, o objeto de nossa alegria e para ser capaz de servir. Quem está muito ocupado se dificilmente encontrará a alegria de abrir-se a Deus e aos outros. Este domingo nos diz a alegrar-se porque Jesus está perto, podemos chegar mais perto dele quando queremos porque ele está vivo. Mas no Natal é no Espírito, e todos que conheci na alma de acordo com suas disposições interiores, faz com que a experiência de Natal se ele viveu a espera na oração e na prática da sua fé. Podemos ser felizes se o Senhor está verdadeiramente presente em nossas vidas, se não eu perdi, se nossos olhos não são obscurecidos por apatia ou falta de generosidade. Ao tentar encontrar a felicidade de outras maneiras que não levam a Deus, o fim é encontrado apenas infelicidade e tristeza. Humildemente nos perguntar se estamos a seguir o caminho de Jesus, se perdemos ou se vemos borrado por altruísmo. Boa oração a todos. Gospel.
Mateus 11,2-11 Você é o único que tem de vir ou devemos vários hectares em outro. Jesus falou abertamente, mas nem todo mundo acreditou nele, mesmo vários discípulos de João Batista o aceitam como Messias, mas foi devido ao carinho que os ligava ao Forerunner. Jesus falou e ensinou mesmo em palavras fortes, mas expressa com uma suavidade única. Você pode explicar dolorosa ou admoestações feitas com formas cheias de bondade, usando palavras que alertam e indicam o caminho certo a seguir. O Senhor continua a falar para a humanidade, não deixá-lo completamente à mercê do mal, agora que os demónios têm derramado sobre a terra, como Nossa Senhora disse a Lete Fátima há muitos anos. Que os demónios que nos combatem com estratégias específicas e, em muitos casos, eficazes. Jesus e de Nossa Senhora não quer que a perder, eles não querem que nós camos em parcelas assassinas dos demónios. Continuar a cumprir as profecias reveladas por Jesus e Nossa Senhora em luz de Maria. Eles também falaram do Vesúvio, os terremotos, os Estados Unidos, Rússia. Nos últimos dias, os jornais relataram que o risco da explosão do Vesúvio parece iminente e agosto e setembro são contínua evidência de evacuações urgentes. Há um plano de evacuação detalhado em caso de emergência sísmica ou vulcânica em Monte Vesúvio e Campi Flegrei. O risco é elevado se o Vesúvio estava a entrar em erupção. Em 300 segundos, 5 minutos, poderia fazer até mesmo de 600.000 vítimas. Ele disse que o chefe da Direção Regional do Corpo de Bombeiros, Michel Maria Vigil, que delineou os planos de evacuação em áreas de risco na conferência intitulada Vulcão Risco Napolitana, Vigil também acrescentou: é necessário tranquilizar o público, mas, ao mesmo tempo, temos de garantir que os potenciais vítimas sejam informadas antes que seja tarde demais. A erupção também pode ser agendado um mês de antecedência e, no momento em que receber a notificação, as pessoas vão ter que ouvir o que será dito pela Defesa Civil em Munique Peus. Inúmeras vezes em Luz de Maria foi revelado que o Vesúvio a entrar em erupção e causar sérios danos. Em muitas partes do mundo, todos os dias há terremotos e você pode saber onde ter lugar com um aplicativo móvel que marca o lugar, a intensidade e a profundidade de terremotos. Nos últimos 3 dias, os terremotos registrados são centenas. A área de Ascoli Piceno, Macerata, Potenza, Norcia, etc. Ele é permanentemente afetado por sismos intensos, mas os meios de comunicação manipulados por poder oculto vergonhosamente e com culpa silenciosa. Os graus registrados são entre 2 a 4,5 e esta é uma situação cada vez mais alarmante. Desculpe para aqueles que vivem nessas regiões e em cada dia sentir os tremores. Eles vivem em terror e medo, é companheiro constante. Nos últimos 3 dias no mundo em que ocorreram terremotos maiores, embora de Vila Minoso, Reggio Emília, há 2 dias foi de 4 graus em 8 horas e 21 minutos. Sempre dia 9, nas Ilhas Salomão foi registrado um forte choque de 6,9 graus. São uma nação insular do Pacífico Sul, nas proximidades da Oceania, localizada a leste da Papua Nova Guiné. Sempre há 2 dias na Croácia um aceno de 4,5 graus, enquanto que 8 dias em outra parte do tremor Ilhas Salomão foi até 7,8 graus e na Califórnia para 6,4. China sempre em 8 de dezembro registrou um choque de 6,1 graus. Os meios de comunicação não falam e não informam adequadamente os cidadãos. Existem muitos eventos graves que estão ocorrendo e que tinham sido revelados em Luz de Maria. Por exemplo, ontem todos os jornais escreveram que a CIA acusa a Rússia de ter sabotado as eleições americanas. A CIA está convencido. O Kremlin interveio para ganhar Trump. E agora aparece um confronto entre Donald Trump e a CIA, depois de um relatório na Agência de Espionagem dos Estados Unidos da América argumentou que pessoas ligadas à Rússia interferiu na eleição presidencial, fornecendo ao Wikileaks e-mails ex-diretor John Podesta. Mas de que forma estes e-mails poderiam mudar os votos americanos? Mas porque, se os Estados Unidos da América e a inteligência
ceia a melhor no mundo que você não percebeu o que estava acontecendo, então isso significa que a ceia há uma falha. Um país estrangeiro como a Rússia não pode entrar no sistema americano, que se nunca mais ouve dizer a esses contos, e significa que se for verdade a Rússia coloca está à frente deles. Infelizmente os maçons iluminados não aceitam a derrota de seu candidato e tentar manchar Putin, ditado que pilotou os votos. O problema é que eles não querem Trump como presidente e vai tentar de todas as maneiras para impedi-lo de ficar mais um ano presidente Obama. E se fosse verdade, ele vai desencadear uma guerra nuclear massiva contra a Rússia de Putin. Por favor, apenas para mudar corpos porque isso nunca acontece. Esta notícia saiu ontem, mas 25 de novembro de 2016 Nossa Senhora antecipou uma distorção de poder que devem ter lugar nos Estados Unidos. Rezem, filhos, rezem para os Estados Unidos. O seu sofrimento não vai acabar, pelo contrário, aumentar. Usurpar o poder da vontade do povo. Enquanto 20 de novembro de 2016 Jesus previra: amados meu povo, rezem para os Estados Unidos, eles serão severamente abalada. A empresa entrará em caos, haverá derramamento de sangue. Ore para os Estados Unidos, neste país você vai viver injustiça. Eles vão voltar a conflitos raciais, transtorno será como uma praga que infecta. Os Estados Unidos e a Rússia são inimigos irremediavelmente, mesmo que haja uma aparente paz entre dois poderosos. Lemos os enormes avanços na Rússia, revelou em Luz de Maria. Orai para a Rússia, vai fazer uma surpresa para o mundo. 7 de dezembro de 2016. Rezem, filhos, rezem para a Rússia. Julgo domingo que vai despertar a humanidade. 3 de novembro de 2016. Outra notícia ontem deixou muitos surpresos. Embora um ano atrás Papa Francisco já tinha declarado a sua sensação de estar terno branco por alguns anos. Ontem esta notícia foi espalhada, seu Vaticano negou. Papa Francisco tem premonições, medos no essencial, que não irá torná-lo muito mais tempo e, portanto, seu reinado está prestes a terminar. Eu tenho a sensação de que meu reinado será breve, 4, 5 anos. É como um sentimento um pouco vago. Talvez não seja assim. Mas eu tenho a sensação de que o Senhor me colocou aqui por um tempo curto. Mas é um sentimento, porque sempre deixaram em aberto a possibilidade. E Fencianacia, surpreendentemente, nenhum Papa tinha manifestado palavras semelhantes ou quis antecipar o tempo de Deus. Sua declaração não deve encostar com profecias dadas por Jesus e Madonna no próximo evento no mundo do Anticristo. Existe uma maneira de refletir sobre as razões para o fim do seu pontificado, a curta duração da sua presença no Vaticano, quando se manifestar o Anticristo. O Anticristo será apoiada por 10 nações do mundo que vão partilhar o poder e isso também está escrito no Apocalipse. Inicialmente haverá nenhuma ligação entre o Anticristo e nossa Igreja, só então ele será perseguido. Não será nenhuma papa para o nascimento da Igreja do Novo Mundo, que irá abranger todas as religiões e filosofias do mundo, em nome de uma irmandade pacífica. Será apenas uma enorme decepção. No meio de tantas ansiedades, neste domingo chamado Leetar, a alegria, toda a liturgia eucarística é uma canção de alegria para a salvação que Deus nos deu. Como os judeus da antiguidade, também esperamos que você finalmente tomar as promessas de libertação, da paz, da liberdade e da alegria. Tudo que estaria livre de todo condicionamento social ou económico, da opressão política ou cultural. Muitos desejam a libertação da dor, do pecado, da escravidão imoral, morte e tudo o que deprime a dignidade humana. Muitos têm sonhos que consideram ao mesmo tempo impossível e desânimo. Então, eles se recusam a acreditar na vida após a morte do corpo, atordoando-se com drogas e álcool, com uma implícita à procura de querer destruir suas vidas e as dos outros. Para todos aqueles que estão sofrendo e na aflição, Jesus veio para dar as boas novas do lançamento, se eles vivem em honestidade e verdade.
A verdadeira conversão indica um retorno ao Senhor com um sincero arrependimento e confissão dos pecados ao Padre. Embora nós já não falar de pequenos sacrifícios e penitências, eles permanecem exercícios extraordinários para minimizar o orgulho e a arrogância e crescer em humildade. Só então torna-se fácil para obter detalhes a agradecer. Jesus falou da necessidade de nos privar de algo assim, por alguns dias ou uma semana ou por um longo tempo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Lucas 9h23. Esta afirmação parece inofensiva, mas é o mais importante determinante para entrar no caminho espiritual. Renuncie a si mesmo. Boa oração a todos.